Gente, boa noite, boa noite. Muito gostoso estar aqui novamente com vocês, discutindo uma temática que foi sugerida. E convidei meu filho, Danilo Suassuna, para que de alguma maneira me desse uma força, porque ele trabalha muito, muito, muito com adolescentes. E aí ele tem um monte de recados para a gente compartilhar. Então já está entrando por aqui, estamos aguardando. Oi, boa noite, meu filho. E aí, boa noite. Obrigado por Sejam esse bem-vindos aceite, todos. obrigado por esse aceite. Você aí que trabalha tanto com adolescentes, né? E não pararam de chegar perguntas aqui para você, né? Embora tenha outros aqui, de outros seguidores. Que coisa boa. Obrigada, Murilo, pela sua participação. Daniela, Aline, estou vendo as pessoas entrarem, acenando, dá vontade de acenar para todo mundo, que esse aceno vai para todo mundo. Muito gostoso, Amanda. Então, essa temática, ela tem chegado, né, muito dentro dos nossos consultórios e também dentro das nossas casas. Nesse contexto da pandemia, as reclamações pioraram, porque as crianças mais e adolescentes também mais confinados, então eles acabaram apelando no uso, né, dos videogames, e aí os pais não sabem muito o que fazer e já perderam a noção de por onde essas crianças e esses adolescentes andam. É muito interessante. A gente acha que eles estão confinados, né, num determinado espaço, mas a gente tem que compreender que a vivência do espaço hoje, ela transcende o espaço físico. Ela transcende de tal forma que às vezes você não sabe onde é que o seu filho anda. Então, eu queria que o Danilo se apresentasse. Eu sou Virgínia Suassuna, muitas pessoas me conhecem e devem conhecê-lo também. Trabalho mais com criança, casal e família. O Danilo é mais especialista aí nos adolescentes e a gente tem conversado muito a esse respeito, né? Danilo, se apresente Boa noite, então. pessoal. A gente, na última live, teve essa ideia aí, o pessoal perguntou para a gente como é que funcionava essa questão da relação dos pais, das crianças, dos adolescentes, com os jogos, principalmente. Então, se alguém tiver alguma dúvida, vai mandando aí. E muito obrigado, minha mãe, por esse convite. Vamos bater um papo sobre isso. Quem tiver dúvidas. A gente fez uma pesquisa, né, Virginia? A gente fez uma pesquisa com os Aham. adolescentes, daqui a pouco a gente apresenta para vocês. Fizemos uma pesquisa com alguns adolescentes perguntando para eles, nós fizemos 4 perguntas para que eles pudessem responder para a gente desde qual era qual o jogo que eles mais gostam, o que eles não gostam, o que o jogo traz, o que o jogo não traz, o que tem de bom e de ruim, mas isso a gente fala daqui a pouquinho. Aham. E tem uma pergunta de uma seguidora dos Estados Unidos, né? Ela me impactou muito, eu acho que ela traduz a realidade de muitos pais. Olha o que que ela conta. Ela diz assim, ó, a pergunta não, ela fala que é um relatório, né? Porque ela não podia perder essa oportunidade. E ela pergunta como limitar os games e deixar meu filho feliz e com limite, né? E a gente sabe que os jogos, às vezes, de alguma maneira interferem aí nos hormônios, na endorfina, e as crianças acabam tendo muito prazer. E tem estudos, gente, que dizem que tem até crises de abstinência. Olha que coisa complicada. E ela diz o seguinte, que o filho mais velho reclama que é o único de todos os amigos que tem limite para jogar, que ela e o esposo deixaram liberados os jogos no telefone e as crianças não sabem fazer mais nada a não ser ficar 10 horas, gente. Vocês imaginam 10 horas jogando? E ela diz que aqui nos Estados Unidos tem as famosas sleep over, né? E que ela deixa os amigos virem dormir na casa dela. E aí eles ficam a noite inteira, amanhecem jogando. Então aí eu já estou vendo o limite, né? Que essa mãe está tentando dar, mas ao mesmo tempo libera. Eu entendo que ela está pressionada, né? Porque, olha, o meu amigo, a mãe do meu amigo faz diferente. Mas eles queriam toda semana e ela está deixando só uma vez por mês.
e ela anda pensando em aspectos que são importantes. Ela pensa na questão da saúde, do sono, porque eles ficam a noite inteira no celular. E o mais velho só quer ver televisão e celular e engordou. Ela entrou em ação, está transando aí com o cardápio com comida saudável, obrigando o filho a ir de bicicleta pela rua. E o filho está indo, outro, né, para 13 anos, é um amor de menino, mas só quer jogar. Tudo, tudo, tudo. Quando fala que é brincar de outra coisa, ele tem preguiça. E antes da pandemia, eles ficavam 8 horas por dia na escola. Então, tudo isso começou com a quarentena sem fim. Né? E aí, Danilo, como é que a gente pode ajudar essa mãe a refletir outras possibilidades? Como eu conheço a mãe, fala para ela deixar o filho tocando saxofone e gastar um pouquinho mais de tempo com isso. Mas, enfim, o moleque toca demais. Na verdade, assim, essa ideia que eles têm de passar a noite inteira jogando, é onde eles se encontram com os outros amigos. Então, às vezes a gente fica... É óbvio que a gente tem aí uma perda na qualidade do sono, né? E a gente realmente precisa tomar cuidado com isso. Mas também não adianta a gente proibir, porque, por exemplo, os meus filhos, a gente às vezes brinca de noite extrema e fica acordado até meia-noite. Então, para eles, para algumas crianças, alguns dias da semana, você quebrar a regra é sempre importante. Então, é importante para esse adolescente porque, inclusive, é um lugar onde ele vai encontrar o outro. Ele vai encontrar esse amigo. Não adianta a gente liberar, por exemplo, no meio da tarde, porque nenhuma outra família vai liberar no meio da tarde. Ele não vai ter a liberdade que ele tem de estar com o amigo daquele jeito que pode se estar, por exemplo, no jogo, no meio da tarde. Então, é meio que ilusório eu chegar para uma mãe e falar, nossa, então você vai falar para o seu filho dormir todo dia meia-noite. Né? É como se eu pedisse para você sair para tomar um vinho com seu marido e voltar meia-noite. Né? Não tem como isso. É uma forma que eles têm de viver, inclusive, essa adolescência ou essa pré-adolescência. Né? Infelizmente, eles não vão estar do jeito que a gente gostaria, em casa, dormindo às 10 da noite, tarará, tarará, mas o mundo vem mudando e a gente tem que entender essa nova realidade desses adolescentes. Mas aí eu estou pensando, se você fosse meu filho, né, no contexto de hoje, aí o que eu te diria, né? Agora eu vou falar como mãe, o Danilo fala mais como... Vamos lá. Eu diria, E eu meu continuo filho, falando vamos como escolher... adolescente, relaxa. Ó, eu vou falar assim, meu filho, vamos escolher um dia da semana, provavelmente sexta ou sábado, que você pode repor o seu sono, né? Marca aí com os teus amigos, e aí vocês vão ter uma noite extrema de sábado e vão amanhecer domingo. Então, eu acho que é muito importante isso que o Danilo falou. A comunidade se encontra naquele tempo e naquele lugar. Né? Eu fico imaginando que na minha época a gente se encontrava num clube, era uma delícia, é o ponto de encontro. Só que Isso, esse é o ponto ponto de de encontro encontro deles. de convivência, só que ele precisa ter um limite, né, com dia e hora marcada. E está me ocorrendo aqui agora, eu falaria isso se eu estivesse numa sessão, que seria muito importante você tentar conhecer esses amigos virtuais. Quem é essa comunidade também? Né, com quem eles se encontram. Às vezes eles falam, é com o João da escola, é com o Augusto, é com o Pedrinho. Gente, então vamos fazer um grupo de mães. Isso me ocorreu agora, é muito gostoso. Por isso que eu adoro dar aula, adoro fazer live, que a gente vai pensando juntas. Né? A gente não fazia isso antigamente. Deixa eu ver com quem que você vai sair, com quem que você vai se encontrar. Então, talvez se a gente se unir numa comunidade aí, né, mais familiar, a gente possa juntas escolher um dia e escolher uma hora, porque aí diminui aquela comparação. Mas na minha casa é diferente, ou a mãe do Pedrinho é diferente, porque todas as mães têm essa angústia, e com razão, porque interfere E no se não vira sono, um vício interfere na também, né, Virginia? alimentação. E vira um vício, assim. De repente, esses adolescentes... Teve alguém que falou aí que a internet acaba sendo melhor. A internet, hoje em dia, para eles, ela é excelente para esses jogos online. Eles têm vários recursos para mexer com isso. Nem tem muito a ver com a qualidade exatamente da internet, mas a qualidade da conexão entre eles, onde eles mais se encontram naquele horário. Agora, o grande problema é que, como a Virginia está colocando, se isso acontece todos os dias, aí isso vira patológico.
né? Então, acho que é importante isso, ver a frequência, vamos anotando aí, olha, a frequência, né, a intensidade dessas atividades, se essas atividades estão atrapalhando outras atividades que devem vir em primeiro lugar, por exemplo, as atividades escolares, a responsabilidade com o corpo, a responsabilidade social também, de repente, adolescente não quer sair mais, né? As crianças já não querem sair mais. Então, essas atividades, elas são a cereja do bolo, elas não podem ser o bolo. Então, teria que ser questionado, e eu acho, gente, que tudo deve envolver o diálogo familiar. Vamos sentar todo mundo junto, falar, olha, eu estou preocupada, olha para o teu corpinho, como é que você acha que isso está interferindo no seu desenvolvimento? Né? O diálogo não é de cima para baixo, vamos ver como é que eles estão vivenciando isso, né? E essa vivência deles dentro desse novo ambiente é muito importante a gente entender que, por exemplo, como se a Virgínia estivesse falando com o Danilo adolescente. Quando abre um bar novo, a gente vai para esse bar novo para conhecer o que tem ali. Esses adolescentes, eles vão para jogos diferentes. Então, perguntei, primeira pergunta, qual o jogo você mais gosta e por quê? Então, tem Red Dead Redemption, Destiny, CS, League of Legends, Call of Duty, Minecraft. São jogos que têm diferente perspectiva. Então, tem jogo aqui que é em primeira pessoa, onde você vai dar tiro no outro. Tem jogo aqui que você, ao mesmo tempo, vira 3 personagens. Tem jogo aqui que você vira uma personagem trans. Então, nesse ambiente do jogo também existe uma vivência emocional de outras coisas que perpassam pela adolescência que às vezes a gente deixa de enxergar. Então a gente precisa tomar cuidado, porque é como se abrisse um bar novo, a gente tem um novo ambiente onde ele vai ter vivências, né? Eu tenho histórico aqui de adolescente que termina de jogar, que zera o jogo, né? Zera o jogo, e ele termina chorando do lado da irmã. Então a irmã não joga, fica assistindo o jogo dele, e ele, depois de X horas jogando, ele termina o jogo chorando de emoção com tudo aquilo que acontece, né? E aí, se der tempo, a gente conta um pouco sobre esse jogo, mas que tem toda uma história por trás. Então a gente tem que parar de só julgar o jogo, né, como uma coisa negativa na vida desse outro, desse adolescente, e entender que ali atrás existem vivências de homossexualismo, ou homossexualidade, né? Hoje é complicado até falar termos, mas de uma sexualidade diferente da minha, de uma agressividade que às vezes eu preciso colocar para fora e não posso, porque se eu colocar para fora essa agressividade na escola, se eu colocar para fora essa agressividade com meu pai, vai dar alguma coisa errada, e ali eu posso, com aquele fone de ouvido, e aí com aquele outro que eu às vezes nem conheço direito, eu posso ser agressivo, eu posso falar o que eu penso, e jogar isso, que é do humano, né? É do humano ter essa agressividade, nós somos animais. Então, ali é um lugar onde ele pode muitas coisas, ele pode fantasiar muitas coisas, que às vezes nesse mundo que a gente está chamando de nosso, né, que é esse mundo, aspas, real, eles não têm a possibilidade ou a disponibilidade de uma vivência tamanha ou com tanta intensidade. E é muito interessante isso, Danilo, que você está dizendo, porque na minha época era assim, quando eu queria assistir uma novela, lá na minha época o problema era a droga, né? Hoje continua, mas imagine naquela época. Então, os meus pais me deixavam assistir alguma coisa na televisão e eles usavam o que eu estava vendo, e eles também, para trazer para um diálogo dentro de casa. Então, dentro do que o Danilo está dizendo, eu fiz um levantamento, gente, de jogos, né, que são interessantes, inclusive, para cada idade. Então, o que eu quero te perguntar, pai e mãe, vocês já viram o que é que esses jogos propõem? É o que o Danilo está dizendo. De repente, tem um adolescente que está com uma confusão sexual, ele vai atrás de um jogo para tentar se identificar e se encontrar. Então, vamos conhecer o universo dos nossos filhos. Vamos entrar lá, olha, o que é que esse jogo propõe? Tá aqui. Senta do lado do Senta do garoto e fala para lado. ele. Isso, olha aqui, né? Tem um aqui que tem esse Brooklyn 99, né? É uma série, eles vão lançar, né? Você pode assumir várias sexualidades ao mesmo tempo. Então, de repente, seu filho
está interessado. Em vez de falar não, porque se a gente fala não, aí que eles vão querer. Então, eu preciso, e vocês podem mandar para a gente, né, que vocês investiguem por onde é que eles andam, né, e sempre falam, olha, você está aí nesse Brooklyn 99, vai ser lançado aqui agora. Ele, inclusive, está dizendo assim, é um jogo viciante. Vocês já se interessaram, anotem aí o conteúdo do jogo e se a idade é coerente com a idade do seu filho. Então, de repente, esse jogo que vai ser E quando a gente lançado... está falando de idade, só para a gente tomar cuidado com isso, não é a idade que está escrito na capa do CD ou da mídia que vem, porque geralmente ali vem uma idade que evidentemente não vai ser cumprida por nós. Claro. Ah, isso aqui é só para Aham. 14 anos, o filho de 10 está querendo jogar. Tem um monte de gente que Uhum. está jogando. Né? Então, só Uhum. para a gente entender que essa questão da idade é uma idade muito mais vivencial do que uma idade física apenas. É. Cronológica, né? Então, por exemplo, de repente seu filho está lá, alguém está dizendo aí do Pokémon, né? Então, investiga, vamos dar uma de psicólogo, gente? Vou deixar umas dicas para vocês. O que a gente faz quando a gente atende uma criança, um adolescente? Existe um recurso chamado projeção. Quando a criança desenha, ela está projetando o mundo interno dela. Né? Quando ela está brincando de super-homem, ele também está projetando. Inclusive, tem uma frase que diz assim: coloque a tua máscara que eu te direi quem és. A máscara mais revela do que esconde. Eu fiquei até preocupada quando eu fui desfilar na Sapucaí, qual era a máscara que eu ia. Depois eu conto para vocês a máscara que eu escolhi. Revelava muito mais do que me escondia. Então, os jogos revelam. O Danilo colocou isso muito bem. E eu estou acrescentando. Então, são recursos projetivos por meio dos quais fantasias, sensações, dúvidas são colocadas para fora. Então, senta junto com o seu filho, entra nesse mundo, não para você puni-lo, mas para você conhecê-lo melhor. Por exemplo, a Tatiana, né, perguntou aí, Pokémon. Se a Tatiana fosse a mãe do menino que diz que está engordando aí na quarentena e tudo mais, o Pokémon tem o Pokémon Go. O Pokémon Go significa que você tem que sair atrás de outros Pokémons que estão espalhados pela cidade. Então, ela não pode sair de bicicleta com ele jogando Pokémon Go. É uma forma da gente fazer Uhum. atividade física com essa criança. Então, assim, só estou juntando duas histórias para a gente tentar entender como é que isso funciona. Então, assim, Uhum. a gente precisa entrar no lado positivo também do videogame. A gente não está falando que ele Uhum. tem apenas o lado positivo, mas Uhum. entendo um lado positivo, qual é? Como é que a gente pode... Então, por exemplo, essa foi a segunda pergunta que a gente fez, foram 8 adolescentes entrevistados, e eles falam, né, experienciar momentos transmitidos através da arte visual. Então ele enxerga o videogame enquanto arte, né? Enquanto, por exemplo, eu gosto de ver um quadro, de repente ele enxerga isso como arte visual. O outro disse, o lado positivo para mim é que alivia meu estresse. Eu era muito solitário e sozinho, e o videogame me ajudou a me relacionar com pessoas e Olha. passar por momentos muito ruins na minha vida. Foi um escape, por ser uma pessoa que não me socializo muito bem. O outro, Uhum. refúgio dos meus problemas. Outro, ajuda no desenvolvimento de estratégias e pensamento lógico e rápido. Outra criança, outro adolescente, entretenimento, dá para me socializar mais. E o outro disse que é para passar o tempo. Então, assim, a gente pode pensar também que existe um lado positivo por trás disso. Estamos aqui defendendo que todas as crianças vão utilizar agora videogame o dia inteiro. Não é isso, de forma alguma. Uhum. Mas é para a gente tentar, como a Virginia colocou, né, como você bem coloca, mas assim, como é que tem de bom nisso? Né? Só tem Uhum. coisa Já, ruim? já que existe, né? É, por exemplo, É. meus filhos, né? Alguém falou, quero ver quando os filhos do Danilo tiverem adolescentes. Não precisa chegar lá. Pode chegar hoje, eu tiro foto do iPad dos meus filhos com os aplicativos que tem, mas todos eles recomendados por psicopedagoga ou recomendados por é, uma psicóloga que fez uma especialização em neuro, então ela é neuropsicóloga, e ela traz para a gente algumas explicações, depois eu posso compartilhar isso através lá do e-mail da Virgínia, você pode pedir lá no e-mail dela, que a gente envia para vocês, mas tem vários aplicativos que tem uma explicação neurológica por trás.
Então, onde é que eu estou utilizando aquele aplicativo para a memória operacional do meu filho? Para as questões psicomotoras, né? Treinamento fino de habilidades. Então, existem coisas que a gente pode fazer para ajudar essas crianças através da tecnologia. Tá, então perguntando de alguns jogos, né, que se você poderia dizer aí do iPad do seu filho. Qual Quais que é o seriam os e-mail lá? jogos? Qual que é o e-mail lá, Virgínia? Ó, Porque se pedir por... bate-papo, Porque é o seguinte, se eu der para bate-papo você... Virgínia, Pode falar. bate-papo virginia@gmail.com. Né? Aí a gente pode até mandar essa relação. Eu tenho uma relação Eu mando, aqui, eu mando para né? vocês porque aí a gente faz assim, depende da idade do seu filho. Né? Na minha época, eu não sei se a Lilian vai lembrar, mas na nossa época, Lilian, a Lilian trabalha no Buchiniano, ela provavelmente deve usar isso. Tinha um negocinho que tinham 4 cores, era vermelho, verde, azul e amarelo, se não me engano. E aí ele vai dando uma sequência de cores e você tem que seguir essa sequência atrás. Então hoje eu faço essa sequência com meu filho de 4 anos e com meu filho de 6 anos, onde a gente vai trabalhar, por exemplo, a memória operacional. Então, eu vou aumentando o nível dele de concentração naquele tipo de movimento. O menorzinho, ele prefere jogos onde ele precise organizar-se. Isso aqui coloca aqui, esse aqui coloca aqui. Então, depende muito da idade. Eu prefiro que vocês me peça para a gente aí por e-mail, que aí a gente vai passando para vocês. Inclusive, passo o contato das pessoas que nos ajudam a desenvolver isso, porque de repente vocês podem pedir ajuda específica para o seu filho. Não é um jogo que vai resolver tudo, né? Eu estou aqui, por exemplo, Minecraft, né? Um dos videogames mais famosos do mundo. Ele A pode Renata criar Mamed lembrou, cenários. gênios. É isso aí, gênios. Ele pode criar cenários incríveis a partir de blocos, né? E aí você vai trabalhando a liberdade da criança nessa construção. E você pode jogar desde crianças até adultos, né? O The Sims também. Então, vale Por a pena. exemplo, A gente pode mandar para vocês, mas vale a pena. Tem várias explicações de cada jogo aqui. o Minecraft, por exemplo, crianças que são muito organizadas. Crianças, por exemplo, eu tinha um filho de um arquiteto que adorava brincar de Minecraft e o pai ficava bravo. Eu falei, pai, na verdade, ele só está fazendo no Minecraft o mundo dele, né? Porque o Minecraft tem várias formas de você utilizar, mas ele estava fazendo o mundo dele, desenhando o mundo assim como o pai sempre fazia. Então, na verdade, a Desenho. gente estava vendo ali um processo de imitação que estava dando tudo certo. Agora, tem uma mãe dizendo aí, pode virar um vício, gente. Tudo pode virar um vício. Se você parar para pensar, o que transforma, né, um remédio num veneno é a dose. Então, vamos pensar na dose. Como é que eu sei que meu filho está se viciando? É quando o jogo começa a atrapalhar as suas atividades fundamentais. Dormir, né? Se alimentar, fazer a responsabilidade das atividades escolares. Eu tive um adolescente que não queria tomar banho, percebe? E outra coisa, a gente tem que perceber se eles não têm crise de abstinência. Uma mãe disse aí, né, que de repente o filho fica muito ansioso. Ele fica ansioso porque ele perde, porque a internet cai, isso é normal. Né? Ontem eu estava jogando torrinha aqui, um perdeu, ficou muito bravo também. Davi ficou Né? doido aqui, Davi bravo, ficou, porque perdeu. chorou, e a gente falou, como é que você quer descarregar essa raiva? Danilo deu uma almofada para ele, falou, dá raiva mesmo. Papai outro dia também perdeu um negócio, toca aí, ó. Então, esse perder também no jogo é um aprendizado. Então, a frequência, o contexto, a duração, está interferindo, interrompe. Né? Existem pesquisas que dizem que até 5 anos a criança não pode ficar mais de 60 minutos na tela. Acabou, são 60 minutos. O que você pode fazer? Você pode dividir esses 60 minutos durante o dia. Porque senão ele esgota o crédito e de repente fica o dia inteiro, né, perturbado. Agora, tem crianças e adolescentes, gente, alguns podem estar até me ouvindo aí, ó, que eu já vi alguém entrando. A pessoa vai tomar banho e leva o celular
e fica assistindo série e tomando banho. Ela acorda, não escova dente. Ela parece que o celular, gente, isso é muito sério. Parece que o celular, ele virou uma extensão do nosso corpo, né? O nosso somático, ele já não termina aqui nessa fronteira, parece que tem uma extensão. Então, uma pessoa que não consegue ir no banheiro, né, tomar um banho sem o celular, acorda, já está com o celular, está almoçando, está com o celular, de repente ela está viciada e pode levar a crises de abstinência. Tanto que no DSM-11, o último, né, o Manual de Psiquiatria, eles já colocaram, né, tem até um termo, porque virou realmente a novidade do CID. A novidade do CID é exatamente Game Disorder. Olha, desordem dos jogos. Então, já entrou para uma classificação psiquiátrica, porque existe também a dependência. Como se tem a dependência do álcool, né? Tem pessoas que têm aí uma compulsão sexual. Então, na verdade, os filhos, os adolescentes também estão desenvolvendo essa compulsão, muitas vezes porque não encontram outras formas de prazer. E se eles entraram por aí, vamos ver o que é que eles estão encontrando, né? É muito, muito, muito complicado mesmo. E é isso que você está falando, Virgínia, assim, todos eles, todos responderam 100% de resposta lado negativo do videogame. Um respondeu que além do vício, os funcionários que produzem os videogames, né, a plataforma, se cansam muito, mas todos eles apresentam vício e um deles diz, tenho a sensação de que estou desperdiçando a minha vida. E, na verdade, nada mais é do que uma resultante de algo que também nos é real. Eu, de repente, sou viciado em trabalho, o outro, de repente, é viciado em alguma outra coisa. Então, assim, essa criança, quando ela está representando isso em casa como um vício, esse vício não é para ela uma novidade, senão uma cópia de comportamentos que já são nossos. Então, a gente... eu até estava conversando com a Virgínia antes da gente fazer a live aqui, que infelizmente ou felizmente tem essa questão no CID, mas dar o nome para isso não vai diminuir a dor das famílias, não vai diminuir o tanto que esses adolescentes estão se refugiando em outro ambiente, e aí alguém disse, nossa, mas aqui em casa já virou vício, né? Se já virou vício, significa que tem alguma coisa lá que chama mais atenção do que cá. Por que lá é melhor? Por que ali nós estamos com alguma coisa que faz sentido e aqui não? Então, assim, se já virou vício na sua casa, tenta entender como é que ele pode se viciar em nós. Como é que ele pode se viciar nesse contato humano? De novo, não estamos excluindo a questão do computador ou do WhatsApp, todo mundo às vezes na casa vai ficar mesmo mandando mensagem, porque a gente tem um monte de coisa para resolver, mas assim, como é que a gente pode trazer esse menino, ou esse adolescente, ou esse adulto jovem de volta? Eu tenho uma moça que eu atendi hoje, mãe de uma criança de 2 anos, grávida, prestes a dar à luz do segundo filho, trabalha fora do Brasil, e ela disse, deixei meu filho acordado até 1 da manhã para eu ficar jogando. E no dia seguinte a criança dormiu 13 horas e meia de sono, ela achou até que a criança tinha passado mal ou alguma coisa. Então, assim, quantas vezes esse comportamento nosso também não vai interferir no comportamento dessa criança no futuro? Alguém está dizendo, né? E a Pri concordou com a Carol. Realmente precisa de limite e equilíbrio. Mas o Danilo tocou num assunto importante. Será que nós temos esse limite? Nós estamos equilibrados, né? E essa palavra equilíbrio, eu sou muito... não sei quem falou, desculpa aí, eu não vi. Eu sou muito contra essa palavra equilíbrio, porque, ao meu ver, equilíbrio é a morte. Então a gente fica... Então, achar um equilíbrio é um jeito da gente dar uma regra para alguém que ela nunca vai alcançar. Tomara. Que a gente fica uma coisa muito chata. Você tem que achar equilíbrio na conversa. Né? A gente vai dar um curso sobre como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar. A gente não vai falar de equilíbrio. A gente não vai falar que vamos estar todos equilibrados na nossa casa agora. Não, não existe isso. Porque senão estou te dando uma task, estou te dando uma tarefa que você não vai conseguir completar. Impossível, porque esse equilíbrio,
Ai, vamos então meditar todos juntos. Tá? Calma. Cada um tem um tempo, cada um tem um jeito, cada casa tem um jeito de ser. E é isso que é importante a gente resgatar aqui. Cada um vai ter um modo diferente de lidar com a questão do jogo. Tem casa que o pai vai jogar com o filho, e nesse momento a gente está falando de união também. Né? Por que eu preciso tomar um vinho com meu filho? Por que eu não posso jogar? Por que eu não posso tomar uma cerveja com meu filho? Né? Esses dias tive um cliente que no final da sessão ele desceu e tomou uma cerveja com o pai. Olha que coisa mais linda. Nossa, O pai não precisa subir e jogar. Mas se o pai quiser subir e jogar, vai dar certo também. Se a mãe quiser sentar do lado e assistir o que o filho está fazendo, também vai dar certo. Então, não vamos ficar só pensando em quantas horas? 3, 5, não. Porque senão a gente fica inventando um monte de regra, gente, e aí fica cada dia mais chato viver. Porque hoje em dia tá chato demais. A vida já é complicada. E ainda fica com um monte de regra. Ai, hora para comer, hora para dormir, arruma a cama, não sei o que, não sei o que. Você não vai ter vida com seu filho. Mas precisa ter também aí, né, a mãe e filho conversando, mas precisa ter também um limite. Quando você disse do equilíbrio, quer dizer, cada família, equilíbrio não existe Isso, mesmo, né? limite, Mas cada claro. família, a gente, na psicologia, na Gestalt terapia, a gente chama de ajustamento criativo. Olha que legal. Existem ajustes criativos que cada família vai fazer de uma determinada forma. Então, essa rotina precisa, sim, não precisa ser general, né? Então, olha, 10 horas nós vamos ter meia-noite, não é? Como é que é? Claro que tem que ter aí, olha, um ajuste criativo. Tem um outro teórico que ele fala de negociação, percebe? Vamos chamar de equilíbrio essa negociação. Então, como é que seria? Olha, eu quero ficar, hoje mesmo é para ter noite extrema. Vovó, essa Dada semana pela eles estão avó, em né? casa. Dada pela avó. Noite extrema. Aí tá, quando chegar 11h30, meia-noite, eu falo, olha, já tá muito escuro, vamos jogar só mais uma vez uma torrinha, tá vendo? Vamos só mais uma vez, então pode terminar 15 para meia-noite ou meia-noite, mais uma vez, não precisa ser radical, mas precisa ter uma rotina, sim, porque a vida é feita de rotina, só que não pode ser aquele obsessivo compulsivo, não pode passar 5, não pode passar 10. Aliás, dentro da Gestalt terapia, existe um princípio que diz assim, tudo que você começa, você tem a tendência a finalizar. Gente, guardem isso. Esse é um ajuste criativo. Né? Então, se eu falo, olha, 11 horas a gente vai dormir. Mas um joguinho começou, você deixou começar. Qual é a hora de dormir? A hora que o jogo terminar. Muitos adolescentes, de alguma maneira, e adultos, não conseguem finalizar uma tarefa. Vocês já pararam para pensar? Né? Não conseguem finalizar uma tarefa, porque foram interrompidos nas suas atividades. Existe uma pesquisa na Alemanha que diz assim, olha, eles deram, por exemplo, você tem que agora arrumar a sua gaveta. Você começa a arrumar a sua gaveta, eles interrompiam. Agora você vai arrumar o teu guarda-roupa. Você começava, interrompiam. Agora você vai fazer tantos relatórios. Você começava a fazer os relatórios, interrompiam. Eles fizeram uma pesquisa interrompendo atividades das pessoas durante o dia inteiro. No final do dia, o nível de estresse, de ansiedade era imenso. Por quê? Porque eles não fecharam a Gestalt. Então, esse fechamento da Gestalt seria o equilíbrio. Alguém falou, equilíbrio é negociação. Isso. Mas eu preciso negociar com meu filho, eu preciso negociar comigo, mas eu preciso negociar considerando questões científicas também. Então, tudo que começa tem que terminar, né? E Não adianta questões chegar está igual um interferindo. brutamonte e terminar, ah, acabou Acabou porque agora, meio. deixa eu tirar isso aqui da tomada, e isso não adianta. Então, eu acho que, gente, é muito maravilhosa a nossa abordagem que é Gestalt terapia. Gestalt significa fechamento. A gente mesmo, se a gente for interrompida, você está aí com uma amiga tal, e de repente cai aí a ligação, o seu marido fala, não, quero falar com você agora, vem aqui agora. Aquilo que ficou aberto, ele perturba, isso é pesquisado, né? Isso é neurologicamente comprovado. Então, equilíbrio é acordo e vamos respeitar o tempo e vamos respeitar também esses princípios científicos e princípios vitais, né?
E principalmente É. que o acordo é feito em cada casa. Cada casa tem um acordo diferente, né? Uhum. E eu vi alguém colocando aí sobre essa questão oftalmológica. Inclusive no Instagram do Instituto Suassuna, né, a gente tem um oftalmologista que fala exatamente sobre isso, a importância de, quando a gente está na frente de uma tela, a gente pisca menos, então o olho fica mais seco. Então, esses cuidados, é muito mais interessante a gente ajudar essa criança. A gente tem uma dermatologista também, a Juliana Caiado, que falou para a gente um pouco sobre esses cuidados que a gente tem que ter na quarentena e a criança também. Então, se a gente está debaixo de uma luz indireta, a luz é direta, eu estou piscando o suficiente, meu filho está tendo intervalos durante esses jogos, porque são outras informações que a gente pode dar para essa criança, para esse adolescente, que a gente vai mostrar para ele que a gente está muito atento à relação deles com o mundo. A gente vai estar mostrando Uhum. para eles que a gente está preocupado com eles e não só julgando esse lado do videogame ser legal ou não ser legal. Última pergunta Uhum. aqui da pesquisa, Virginia, me permita colocar. Por que o adolescente está tanto tempo no jogo hoje em dia? Né? Foi a última pergunta que eu fiz para eles. Resposta do primeiro participante. O jogo transporta o adolescente para o mundo alternativo e me faz distanciar dos problemas reais da vida. Se tornar outra pessoa que não seja aquela que eu realmente sou. Porque lá no jogo ele se sente aceito. Ele se sente o xerife, ele se sente bom. Quando ele sai, ele não arrumou a cama, ele não tomou banho, ele não escovou o dente, ele não. Então aqui nessa vida, ele se sente tão ruim que lá eu me sinto benquisto pelos meus amigos. Tem 5, 10 pessoas que estão me chamando para jogar. Olha que legal. Eles estão me chamando para Uhum. estar junto, para estar com. O segundo, Uhum. a culpa está nos adolescentes e no ambiente familiar, que não é tão convidativo barra atrativo quanto o Isso. videogame. Então, quão atrativo e nós estamos e quão convidativo nós estamos para os nossos filhos estarem conosco, mais do que com a televisão, mais do que... Porque assim, hoje não é jogo, né? Então, sabe, meu filho saiu do jogo, agora ele vai assistir Galinha Pintadinha. Aí ele fica na Galinha Pintadinha, depois ele sai, joga um pouco, depois ele vai ver uma live comigo. Então, assim, quão bom é estar aqui comigo, né? Um terceiro disse que arte, música, cinema são aspectos que me envolvem muito e a história, porque a história não é minha, é a história do outro, e eu consigo, a partir da história do outro, vivenciar o que eu tenho aqui dentro. Alguns buscam seus sonhos no jogo, outros apenas um passatempo. Porque o outro respondeu, porque eles acham a vida um saco, e lá é uma diversão e entretenimento. Podem fazer amizade também online. E o último, talvez falta de vontade de fazer outras coisas ou ir em busca de conhecimento, falta de ensinamento por parte dos pais e que os pais falam que é sempre chato o trabalho. Os pais chegam em casa dizendo que meu trabalho é muito chato, estou cansado, meu trabalho foi estressante. Então, assim, uma coisa que eles sempre me falam é por que eu vou trabalhar na empresa do meu pai se ela é tão ruim? Né? Tem isso também. E é tão interessante, voltando desde o início, quando você falou da questão oftalmológica, existem pesquisas que mostram o como e o quanto a postura da criança ao jogar tem interferido no desenvolvimento dela, físico. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Porque de repente a criança fica toda encurvada jogando. Então, eu acho que tem que ter o tempo, tem que considerar essas questões da oftalmologia, mas também da nossa fisiologia. Comecem a observar como é que os seus filhos se postam, né? E o Danilo disse uma coisa importante, gente. No meu Instagram, né, no meu feed, eu falei de um livro que chama O Drama da Criança Bem Dotada. O drama da criança bem dotada, a criança é bem dotada de sensibilidade, por isso que ela fica neurótica. Ela capta a expectativa dos pais e desenvolve o que o livro chama de falso self, falso eu. Quantos de nós, de alguma maneira, não colocamos máscaras para sermos aceitos? Então, a criança, por isso que a gente vai dar novamente esse curso, do como falar para o seu filho ouvir, que a gente vai dar estratégias para lidar com aquilo que é absolutamente diferente, que você não é obrigado a aceitar. Você não é obrigado a aceitar, vai ser obrigado a escutar, ter um silêncio proativo, engole e você vai precisar saber
de alguma maneira, devolver. O que o Danilo falou, o menino é não, não, não. Quantas vezes você fala não para o seu filho e quantas vezes você fala assim? Em vez de vamos parar de jogar, deixa eu jogar com você, deixa eu ver o que você está jogando. E essa pesquisa que o Deixa eu ver Danilo suas fez... conquistas, né? Deixa eu ver o que você Isso! conquistou. Por Uhum. exemplo, você conquistou uma medalha a mais, você conquistou um pack de alguma coisa diferente, ou então senta do lado e lê um livro do lado dele que está jogando, né? Porque ali ele está vivenciando, inclusive para muitos deles, um momento artístico. Se você for no Spotify com o nome desses jogos que vocês mesmo colocaram aqui na timeline aqui hoje, se você for com esse nome aí, você vai encontrar uma trilha sonora gigantesca que eles adoram. Eles saem e vão para a escola, quando eles iam para a escola, ouvindo a música do jogo no Spotify. Então, assim, não é só um jogo, mas a gente está falando de uma vivência dos nossos adolescentes que a gente está deixando É. passar, né? A Virgínia tem um livro Uhum. que vem junto com uma bonequinha, né, Virgínia, que mostra essas palavras que a gente acaba colando nesse adolescente e que ele acaba carregando isso para onde ele for. Então a gente precisa ter Uhum. muito cuidado quando a gente fala do jogo, porque ao falar do jogo, a favor ou contra, a gente está falando a favor ou contra desse adolescente. Porque ele Da se sente parte vivência, daquilo. né? Ele se sente parte Uhum. daquilo. É como se você estivesse negando. Eu acho assim, gente, dentro da psicologia existe uma ferramenta chamada intersubjetividade. Né? A minha subjetividade tem que encontrar a subjetividade do outro e fazer um sentido. Danilo falou agora uma coisa muito séria. Um jogo é uma vivência, né? Ele faz parte daquela história. Então, eu preciso também verificar em que mundo que eu vivo, na minha subjetividade, o que seria semelhante ao jogo? O que de fato me dá prazer? Onde é que eu me sinto, às vezes, aceita? Em que contexto? Falando do quê? Conversando a respeito do quê? Então, para eu compreender o outro, eu tenho que acessar a vivência do outro. Preste atenção. Eu tenho que acessar a vivência do outro. Não é o fato em si. Olha, não é a coisa em si. Anotem isso, gente. Isso é uma aula de psicologia que o Danilo e eu estamos dando. Não é a coisa em si, né? O jogo, mas é o si da coisa, é o si, o significado. Né? Alguém está dizendo, o jogo, eles não precisam se vestir, se arrumar, se mascarar. Exatamente, eles se expressam, eles são personagens. Né? Quando a gente vai assistir um filme, a gente também se traveste daquele personagem. Agora, eu preciso sim saber qual é o personagem, né, que de alguma maneira ele está usando para se representar. Então, tem um significado. Novamente, é o jogo projetivo. E vamos nos Tem um perguntar, onde é que jogo, a gente se projeta? e tem um jogo muito legal, que o Tobias falando aí, que está só esperando o filho dele crescer para jogar com ele. Excelente ideia, mas com limite, viu, Tobias? Não esquece, não. É, tem um jogo muito interessante que você pode escolher 3 personagens para você jogar durante todo o percurso, né? E aí, no final do jogo, quando você zera, é levantado um perfil psicológico do jogador. E é impressionante o nível de assertividade que o jogo tem em relação à vivência desses adolescentes. O que a gente não pode esquecer é que por trás de todos esses jogos, todos, existem psiquiatras, existem neurologistas, existem psicólogos, psicopedagogos, enfim, é uma equipe literalmente trans, multi, pluridisciplinar, como vocês queiram, que faz com que essa vivência chegue cada vez mais perto daquilo que nós temos aqui na vida real, transformando o lá num lá que não é lá mais. Né? É um lá que Uhum, já faz parte de mim. Né? Num desses outros uhum. jogos que foi lançado agora há menos de um mês, dando spoiler já do jogo, no final do jogo, amputam 2 dedos de uma menina e essa menina não Ai, consegue gente. mais tocar o violão.
né? Então, pode parecer até trágico, né? Mas ao invés de matar a menina, a outra só tira 2 dedos dela para que não haja essa matança e ela não consegue tocar o violão. E tocar o violão no final significa expressar o amor. Então, ela é impedida de expressar tudo aquilo que ela sente a partir da retirada desses dedos, por exemplo, com o violão. E aí o adolescente que não dá conta de expressar o seu sentimento, ele vai cada vez mais ficar ali nessa história, jogando de novo e de novo e de novo, porque ele se identifica, o que a Virginia está falando da projeção, ele se identifica com esse outro ali, que também não consegue expressar aquilo que está aqui dentro, que está sentindo, e aí ali na frente do videogame ele pode chorar. Na frente do videogame ele pode se sentir triste, ou ele pode atropelar uma velhinha e entrar num prostíbulo, ou qualquer coisa assim. Então, dá-se a possibilidade de uma vivência, e vamos lembrar sempre, sempre sendo vigiada, já que são jogos online, por grandes pesquisadores, psicólogos, neuropsicólogos, né, que estão por trás disso, tentando aumentar o tempo de tela desses adolescentes, uma vez que é isso que gera dinheiro para essas grandes empresas. Tem várias considerações aí, mas eu quero só pegar uma carona no que o Danilo está dizendo. Gente, quantas vezes você foi no cinema para chorar? Quantas vezes, depois que eu fiquei viúva, e só de falar nisso, meus olhinhos enchem de lágrima, eu precisava ir no cinema para chorar. Ou precisava assistir algum filme aqui em casa para chorar. Então, às vezes a gente precisa de uma companhia, né, nos nossos sentimentos, nas nossas sensações. E isso acontece conosco. Às vezes você precisa de uma música para chorar, não é? Então, ali eu vou por aquela música porque hoje eu vou chorar. E eles Tem agora gente que entra vão... no banho para chorar. Exatamente. Né? Agora, Bebel, vicia sim como uma droga. Agora, como eu falei, a máscara, ela revela, existem pesquisas que dizem o seguinte, que crianças, né, adolescentes com temperamentos mais impulsivos, com uma timidez excessiva, são características, com uma baixa estima, com alguns transtornos mentais, com depressão, com ansiedade, né, ou que sofreram bullying, olha que interessante, né, que tendem ao isolamento social ou excesso de pressão na escola, em casa ou no trabalho, existe uma tendência maior, percebe, para procurar essa vazão. Né? Eu só coloco para fora aquilo que está dentro de mim. Alguém falou... os jogos também são reflexos da família, sim, são reflexos da família. Então, o que o jogo, vamos utilizar o jogo para compreender a personalidade do meu filho e para compreender o que é que nós estamos passando também. Alguém está dizendo aí que usa água para chorar aí, Bebel. Então, você precisa chorar e ele precisa ser um super-homem, né? Agora, até falando de Ele precisa dar super-homem, conta de matar um amigo. Por exemplo, tem um desses jogos em primeira pessoa que existe o top do top é quando você consegue matar o outro amigo na faca, né? E é uma conquista para ele. A gente não pode tirar isso como conquista. Uma outra coisa importante para a gente pensar é que isso hoje virou profissão, né? Hoje em dia a gente tem mais dinheiro rolando nisso em jogos eletrônicos do que no futebol. O futebol, tem aquele tanto de gente que vai lá assistir e tudo mais, mas os jogos eletrônicos hoje tem equipes de jogos eletrônicos, 4 daqui contra 4 daqui, tem psicólogos que tomam conta desses 4 que estão ali jogando, esses 4 jogadores recebem para isso, né? Os grandes clubes começaram com essa pandemia tentar jogar um pouco disso para dentro do mundo virtual, né? Para poder também fazer dinheiro. Então, a gente tem uma outra realidade que está sendo colocada e está sendo posta aí. Aqui em Goiânia, a gente tem uma casa que tem tipo um auditório para a torcida ficar de um lado, a torcida ficar de outro, os meninos jogarem lá embaixo no meio. Então, tem todo um mundo construído, né? Não está sendo construído, ele já está construído, e aí a gente tem que começar a entender melhor, compreender o que essa galera está vivenciando, o que ela está vivendo. Né? Na minha época chamava Monkey, né? Tinha lá o Corujão da Monkey,
onde a gente ficava, como a Lilian disse, com essa lua aqui no fundo, essa lua aqui bonitona no fundo, e a gente vivenciava essas relações. E hoje eles estão achando outras formas de vivenciar isso também. Realmente, eu fico imaginando, né? Até por ser de uma outra geração, meu Deus, né? Um filho jogando um jogo que vai matar o amigo. Então, imagine que eu receba esse cliente no meu consultório, porque eu entro com minhas crianças e meus adolescentes também no Google para compreender, né, os jogos. E aí eu pergunto, quem que você tem vontade de matar? Eu às vezes até brincaria, que não seja eu. Ele está projetando o desejo de matar. Pode ser a mãe que ele queira matar. Então, ele tem um impulso de agressividade. E aí nós vamos trabalhar. Gente, façam isso, né? Toda quarta-feira no meu Instagram eu dou dica para mães e para psicólogos atuarem um pouquinho dentro desse diálogo mais saudável. Pergunta, que amigo você quer matar? Que tesão, que prazer é esse? Que raiva, que agressividade é essa? Deixa esses Virgínia, meninos falarem. a Amanda está colocando aqui, eu preciso jogar Candy Crush para tirar minha vontade de comer doces. Então, assim, Olha não que deixa de ser um ajustamento interessante. criativo. Né? A Virginia também Uhum. recebe carta toda sexta-feira. Quem quiser ficar mandando carta para ela, recebe as cartinhas Pode mandar, eu e responde na adoro. carta. Na sexta-feira o e-mail dela está lotado, mas ela responde todos, é incrível. Tem uns atrasados aí, viu? Se alguém de vocês enviou, porque eu não dei conta. Mas eu quero que vocês entendam assim, eu também me assusto, né? Então, um jogo que corta os dedos, de repente a criança pode vir a pensar em automutilação, não é isso? Mas se ela pensa isso, se essa é a projeção, gente, ela está dando uma dica para gente. Tem alguma coisa que não está legal. A agressividade precisa sair. Né? Alguém perguntou a idade, eu acho muito importante essa pergunta. Vamos pensar comigo, gente. Até 9 anos de idade, né, a criança ainda está no seu processo de desenvolvimento do pensamento concreto, né? E ela vai começar a desenvolver o raciocínio mais abstrato. As crianças confundem realidade com fantasia, preste atenção. Isso que é o perigo do jogo. Foi importante demais essa pergunta. Então, a criança, às vezes, jogando até 9 anos, ela pode não ter uma noção clara da realidade e da fantasia. Por isso que a gente precisa ver se o jogo é adequado à idade psicológica dessa criança. E Então, preste atenção. abrindo um parênteses, pais e mães, até 9 anos, cuidado com o desenho que seu filho assiste, porque ele também não sabe o que é realidade, o que é fantasia. Meu filho, ele acha que o ônibus vai virar espacial. O Davi tem 6 anos, ele, pai, um dia você me coloca na escola que o ônibus é espacial? Porque tem um desenho que o ônibus é espacial e entra dentro do corpo das pessoas e ele quer entender o que é uma célula, né? Então, então vamos tomar cuidado também com o desenho. Não é só, a gente não está falando só do jogo, Isso. da gamificação do mundo, mas também de outras realidades que a gente põe para essas crianças, né, que às vezes ele vai confundir mesmo. Uhum. Às vezes não é projeção, é fuga da realidade. Mas vamos pensar o seguinte, se é fuga da realidade, que realidade é essa que eu quero fugir? O que está tão ruim na minha casa que eu preciso fugir? Gente, os pais, né, antigamente, graças a Deus, não me troco por essa juventude, com 65 feliz da vida, era uma televisão. Primeira foi branca e preta, quando chegou a colorida, todo mundo ficava em volta, né? Então, esse isolamento social é dentro da própria casa. Então, outro dia eu sugeri para uma família que eles encontrassem um horário comum para cada um ir para o seu lugar, sim, para jogarem, para responderem o WhatsApp. Então, todo mundo se afasta, vai, porque a gente precisa desse tempo também para a gente. Mas é muito importante desenvolver esse contato. Gente, como é que vocês estão se sentindo? Como é que está a pandemia? Né? Tá sentindo falta da namorada, quer namorar, quer trazer a menina para dormir junto. Outro dia aconteceu, essa semana aconteceu isso, mas pode trazer a menina e a pandemia. Né? Então, como é que a gente vai fazer esse diálogo? Como nós não sabemos dialogar, a gente cala a boca da criança e dos adolescentes, né? As crianças não podem mais brincar, né? As crianças não podem brincar, né? Mas eu não sei quem tem acompanhado meu Instagram essa semana. O Danilo, minha nora, meus netos estão aqui comigo. É a última semana de férias, né?
Então, a gente acorda de manhã, a gente brinca de café da manhã, porque aqui é um hotel para eles. Então, eles vão ter que escrever o que eles querem de café da manhã. Eles estão treinando escrita, coordenação motora. Então, como é que eu posso Processo de brincar com a alfabetização. criança? A alfabetização. Então, como é que eu posso brincar? Como é que eu posso jogar? Como é que eu posso inventar jogos dentro de casa, claro que respeitando os limites dessa criança, né? E Outro deixa eu dia... falar só uma coisa, Virginia, antes da Ai, gente terminar, que tem várias tá pessoas falando acabando. sobre isso. Uma criança pediu uma arma de presente, meu filho, meu coração se aperta quando eu vejo meu filho jogando jogos de matar. Na verdade, pessoal, as crianças, elas só estão vivenciando a agressividade delas. Elas estariam fazendo isso de alguma outra forma. Então, a vivência da agressividade, ela é importante, né? A gente precisa fazer com que a criança entenda o que ela está colocando para fora ali. Então, o jogo pelo jogo ao Léo, realmente eu concordo que faz muito mal para todo mundo. Agora, o que eu estou querendo dizer é que se a gente tiver esse jogo mediado por um adulto e Isso. simbolizado por uma família, dizendo que nesse momento, nossa, foi bom demais, descarreguei minha raiva ali. Você descarrega a sua raiva às vezes quando você vê um filme de guerra na televisão. Você descarrega o seu choro quando você vê um filme triste, ou você descarrega o seu lado sadomasoquista quando você vê uma metodologia clown ou um stand-up, quando alguém curte com a cara de alguém. Então, assim, só vamos tomar cuidado, porque o mais importante, nunca vou esquecer, um dia eu vi aquela borboleta que aqui a gente Tá chama de acabando, borboleta hein? bruxa, chama de borboleta bruxa, e um índio que eu conheci disse que era a borboleta da sabedoria na tribo dele. Então, tudo vai de como a gente simboliza aquilo que a gente está vendo. Gente, nós temos aí 4 minutinhos. Vocês vão receber notícias do nosso curso, como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar. É um grupo que vai acontecer online, né? O marido e a mulher podem estar juntos, as crianças e os adolescentes vão participar e eles vão dar notícias para vocês de como é que eles querem ser escutados. A gente vai construir juntos uma teoria de diálogo, embora a gente tenha, né, alguma coisa semi-pronta, a partir da realidade de cada família. Então, começa agora em agosto, de 15 em Quem se 15 interessar, dias, manda um e-mail para a quarta-feira. Virgínia. Manda e-mail para mim, nós vamos soltar essa semana no bate-papo virginia@gmail.com. Eu tenho conversado já com algumas mães, explicado, e tem sido esse movimento muito gostoso. Né? Então, quero agradecer ao Danilo, quanto que a gente cresce conversando. Né? Ele Beijo. ainda é um adolescentão e eu ainda sou aquela mãezona. E acho que vocês percebem que a Hoje ela gente até fez consegue bolo para mim, viu, dialogar. gente? Ela fez bolo para mim hoje. O bolo é muito gostoso, gente. É outra coisa, vamos aproveitar enquanto eles estão dentro de casa. Porque a gente cria para dar asas, mas eles estão indo embora muito cedo. O que é pior, ficando com o corpo e indo embora emocionalmente. Então vamos participar do jogo. A vida é um grande jogo. E a gente tem que ser um grande técnico e ensinar os nossos filhos a fazerem gol. E gol a favor. E não gol contra. Porque o técnico vai ser avaliado também. Beijos grandes Beijo, para fiquem com vocês que Deus. ficaram e compartilhem se vocês gostaram. Bate-papo virginia@gmail.com. Faz para mim, Renato. Pode mandar, Renata. Gente, E o muito, cafezinho da muito Lilian, né? gostoso. A Lilian faz o cafezinho, o cappuccino da Lilian. Ah, cappuccino da Lívia. Então podem mandar. Beijos, beijos grandes. Continuem Beijo, fica mandando com Deus. dúvidas para a Valeu, gente. mãe. Beijos.